Boa noite a todos. Boa noite. Nossa. Ei, seu João, tá acordado aí, João? Bom, hoje nós vamos falar sobre os prós e contras Bolsonaro presidente. Até minha mulher está gostando muito disso. Estou gostando nada. Eu não vou votar no Bolsonaro. Começamos bem, viu? Tá vendo? Já tem uma definição. Bom, E quem que eu vou votar, eu não sei, mas nele eu também não voto. vou fazer uma introduçãozinha. De antemão, acho prematuro escrever sobre tal assunto nas circunstâncias atuais de incerteza, inconstância e instabilidade, inclusive de quem são de fato os candidatos à presidência da República em 2018. Ainda tem gente que está aparecendo que talvez vá ser, que não vai, aquele negócio todo. Então é muito prematuro falar, mas ainda acho mais ainda, além de prematuro. Eu acho até um pouco desnecessário, por já ter me manifestado diversas vezes em várias postagens em relação a esse assunto. Como, por exemplo, eu falei uma das postagens, Jair Bolsonaro. Outra postagem, por que Bolsonaro? Outra postagem, possibilidade, 2 pontos, centro-direita vencerá em 2018? Bom, além da questão do prematuro e a questão de desnecessário, porém, como muitas pessoas têm solicitado a minha opinião sobre este candidato, e como não me furto de atender a pedidos a fim de proporcionar reflexão na sociedade, que é o que menos existe, é reflexão. Um diz que é contra, é a favor, e fica aquele negócio, daqui a pouco estão querendo brigar um contra o outro, entendeu? E ninguém faz uma reflexão. Assim mesmo, correndo risco de errar, eis que vou dizer o que penso. Isso eu fiz em um dia. Né? E como farei? Tendo em vista que no momento ainda considero ser ele o melhor candidato à presidência da República. Então procurei conhecer os argumentos dos que discordam e assim apresentar as minhas ponderações sobre tais discordâncias. Certo? A exposição dessas ponderações não pretende ser primordialmente uma defesa de Bolsonaro, mas sim uma defesa da ideia de votar nele como uma opção racional e viável. Muitos têm enxergado a ideia como idiota, desprovida de senso e tão louca como a ideia de votar no Lula. E é isso que quero combater aqui. Você pode não gostar de Jair Bolsonaro e não querer votar nele, mas deve repensar a ideia de que votar nele é algo absurdo. Talvez fosse se o Brasil estivesse muito bem. Na atual conjuntura, contudo, ele é uma opção muito viável e possivelmente a melhor que temos. Posto isso, se aborda 7 pontos sobre o Bolsonaro presidente. No que segue, eu os exponho. Ela está rindo aí, não sei porquê, mas está tudo bem. A gente ri também, é tudo assim. Primeiro, Bolsonaro não é capacitado para ser a autoridade suprema do país. Vamos pensar sobre isso. Há uma tendência nas pessoas de querer para a presidência ou um político ideal, ou então ninguém. Ou tudo, ou nada. Isso não faz muito sentido. Apoiar o Bolsonaro para a presidência não significa achar que ele é ideal ou colocar a mão do fogo por ele. É apenas reconhecer que ele pode ser a opção mais viável para o momento, ou a menos ruim, como preferir. Adotar a postura de tudo ou nada não é racional.
pois a vaga de presidente não vai ficar sem ninguém. Alguém estará lá, goste você ou não. Então, se não há político ideal, e eu até questiono, se em alguma parte do mundo existe um político ideal. Você acha que o Trump é ideal? Eu acho que não. Você acha que o Macron é ideal? Você deve escolher o melhorzinho ou o menos ruim. Isso é óbvio. A menos que tenha em mente um propósito, revolucionário, passível de ser concretizado. Que aí você diz assim, não vou votar em ninguém. Mas o quê? No dia seguinte você está fazendo uma revolução e você está mudando completamente o panorama. É esse o caso? Temos que pensar, pô. Então quer dizer que essa ideia do tudo ou nada, não. Você pode ficar bem com a sua consciência, porém, isso não adiantou nada. Ficar, não votei ninguém, não tem... tudo bem, e daí? Não? Bom, caso não concorde com o que eu digo, indago eu. Entre os demais candidatos, vamos lá. Tem até mais aqui, eu só me lembrei desse, fui botando. Álvaro Dias, do Podemos. Ciro Gomes, do PDT. Cristóvão Buarque, do PPS. Emael, do PSDC. Fernando Collor de Mello, do PDC. Flávio Rocha, PRB. Geraldo Alckmin, PSDB. Guilherme Boulos, do PSOL. Henrique Meirelles, do PSD. Joaquim Barbosa, do PSB. João Amoedo, do Novo. João Vicente Goulart, PPL. Levi Fidelis, PRDB. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Manuel Dávila, do PCdoB. Marina Silva, da Rede. Não posso nem falar alto, porque esse nome me vou passar mal. Michel Temer, do MDB. Rodrigo Maia, do DEM. E Valéria Monteiro. Aquele partido novo. Do PMN, eu já li o João Amoedo. João Amoedo. Valéria Monteiro, do PMN. Quem lembra do Valéria Monteiro? Coisa boa, tudo bem. Está procurando emprego, ela. Agora, a minha pergunta é o seguinte: existe algum político que seja o ideal? Existe um líder fantástico fora de série? Se vai me dizer que um presidenciável deve se ater a temas como educação, economia, saúde, segurança, e não ficar com um disco arranhado falando somente em lutas ideológicas ou picuinhas com inimigos políticos. Concordo inteiramente com esse seu ponto de vista, mas o fato é o seguinte: esses pré-candidatos à presidência listados acima, tem alguém excepcionalmente tão melhor que o Bolsonaro que aborde esses temas com profundidade e sem falsas narrativas? Parar para pensar nisso, pô. Se não tem, então não adianta ficar pichando o Bolsonaro, não. Está todo mundo na mesma lama. Segundo ponto: Bolsonaro não entende de economia. Embora muitos critiquem o Bolsonaro por aparentemente não entender muito de economia, devo lembrar que Lula não entendia nada de nada. Seguramente foi o mais ignorante dos presidentes que tivemos. Aliás, num vídeo recente, sabe o que ele afirmou? O disparate que se você está com uma dívida, pega um empréstimo, paga a dívida e segue a sua vida. É um ótimo conselho econômico, não? Mesmo assim, sem qualquer habilidade em economia, ele conseguiu fazer uma boa gestão econômica no seu primeiro mandato como presidente, de 2002 a 2006. Como isso foi possível? Convocando uma boa equipe para o seu ministério. Então, por que o Bolsonaro não pode fazer isso? Ele já disse que vai fazer. O da economia que ele tem é bom. E é um camarada que estava ligado com o outro não vai mais concorrer, sei lá o que houve, então esse camarada se ofereceu ao Bolsonaro. Disse assim: olha, eu estou com um projeto aqui, estou com muita coisa, vem para fazer. Esqueci o nome dele. Não é desconhecido, não.
Adianta dizer que as declarações do deputado sobre economia são paradoxais e alternam entre apoio a um projeto econômico desenvolvimentista, herança da ditadura militar, misturado com falas para o mercado? Adianta dizer que ele só sabe ficar falando do nióbio? Sabe por que não adianta nada? Simplesmente porque os outros pré-candidatos não falam nada a respeito. Portanto, nesse quesito, provavelmente ninguém é melhor ou tão melhor do que o capitão Bolsonaro. Aliás, o maior problema do Brasil hoje não é de ordem econômica, mas sim moral, cultural. Precisamos hoje de um nome que tenha ética e pulso firme para se opor às pautas culturais, como desarmamento da população, centralização das polícias, financiamento público de passeatas gay, kit gay nas escolas, banheiro unissex também nas escolas, leis pró-imigração, leis pró-aborto, leis pró-droga, um MEC enviesado para o marxismo, obstruções à Operação Lava Jato, etc, etc, etc. É isso que nós temos que combater, não é tanto a questão da economia, não. Terceiro, Bolsonaro não é honesto. Em março de 2017, devido à repercussão da Operação Carne Fraca, Bolsonaro compartilhou um vídeo em redes sociais onde conta ter recebido R$200 mil. Isso é uma esmola, pô. R$200 mil, mas esse pessoal está arrebentando aí com bilhões. Mas mesmo assim, R$200 mil de doação da JBS Fribol durante sua campanha de 2014, mas que devolveu o montante logo em seguida. Mais tarde se noticiou que o deputado devolveu a quantia, mas para ser em seguida novamente enviada como doação para o fundo partidário do seu partido. O montante, que primeiramente listado como outros recursos, passou a ser chamado fundo partidário. De 2010 a 2014, o patrimônio do deputado cresceu mais de 150%, alcançando mais de R$2 milhões em bens, segundo a declaração registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Nestes últimos anos, o parlamentar adquiriu, entre outras propriedades, 2 casas na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$500 mil e R$400 mil, quer dizer, respectivamente. 1 milhão? É possível. Diante do que eles ganham, diante do número de tempo, ele já foi candidato 6 vezes. O que é isso? Será que boa parte dos pré-candidatos pode explicitar sua situação de bens do mesmo modo? Em 2016, se posicionou contrário, ele, o deputado Bolsonaro, à anistia ao Caixa 2, uma emenda articulada principalmente por partidos e parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato para anistiar crime de Caixa 2. Ele foi contra. Enfim, o deputado passa certa esperança de ser contra o maior dos males apontado pelo povo brasileiro, que é a corrupção, bem como a violência. Será que tem alguém que está fazendo mais do que ele em relação a isso? Não vejo. Ninguém. Ele está batendo de frente, está entrando. O capitão Bolsonaro pode ser considerado um político ruim, se focarmos em suas falhas retóricas, em alguns de seus posicionamentos mais radicais, em alguns de seus discursos ambíguos em relação à economia, mas ele não é, até onde sabemos, um bandido, nem o líder de uma facção criminosa gigantesca como o PT, que pretendeu instaurar um totalitarismo no Brasil, nem um homem que apoiou e financiou com dinheiro público grupos guerrilheiros, narcotraficantes e ditadores por toda a América Latina. Ele não é responsável pela miséria e opressão que a Venezuela sofre hoje nas mãos de Nicolás Maduro, nem pelo quase desarmamento do povo brasileiro, nem pelo sucateamento da polícia, nem pela utilização das faculdades, sindicatos e movimentos em braço militante de partidos marxistas e socialistas. Comparar, por exemplo, Bolsonaro com Lula é comparar um político limitado em alguns pontos com um bandido de dimensões continentais. A verdade é que não há comparação entre Bolsonaro e Lula, Dilma, Aécio, Serra, Alckmin, Temer, Renan ou Cunha. Jair Bolsonaro é, no máximo, um político mal preparado. Jogar todos os mesmos
todos no mesmo saco, é comparar crimes com inabilidade política e concluir que não faz diferença colocar um inábil na presidência ou um bandido. Falta senso aqui. Perceba que estou trabalhando com a narrativa, que não quer dizer que seja verdade, da inabilidade de Bolsonaro, que é uma narrativa midiática, da mídia. A grande mídia o vende como radical nos costumes, na cultura, e inábil em administração e economia. Mas devemos aceitar criticamente que a mídia nos vende como verdade? Não seria Bolsonaro capaz de se cercar de uma boa equipe e gerir bem as contas públicas? Não existe conselheiros para isso? Ele não conta com o apoio até de seus filhos que possuem conhecimento econômico mais atualizado? Alguém com honestidade não pode acertar na condução do dinheiro público cortando aquilo que é supérfluo e desnecessário? Será que outros presidentes eram tão gabaritados em economia e administração a ponto de Bolsonaro ser considerado inepto? Finalmente, Jair Bolsonaro é um candidato que até o momento demonstra não estar envolvido em esquemas de corrupção. É independente dos partidos mais criminosos do Brasil, PT, PMDB e PSDB, e possui princípios rígidos. Em um país com tão elevados índices de corrupção, ter alguém limpo e com princípios sólidos deve ser levado em alta conta. Comparar Bolsonaro com corruptos, ou pior, preferir corruptos, faz cair todo o discurso de ser anticorrupção. Ele pode estar longe de ser um político ideal e ter pontos bastante negativos, mas não há como compará-lo com os vários bandidos que temos hoje como possíveis candidatos à presidência. Reconhecer isso não implica dizer que Jair, se eleito, fará um bom governo. Talvez não, é uma aposta. Mas é uma aposta muito melhor do que confiar o cargo a um Aécio Neves da vida ou a figuras como Marino e Ciro Gomes, que sempre apoiaram partidos marxistas e o próprio PT, ou seja, são puxadinhos. Né? Quarta coisa, Bolsonaro não é pacífico. Puxando um gancho nessa questão das aparências, devo lembrar que atos valem mais do que palavras. Bolsonaro fala besteiras por conta de seu comportamento explosivo, mas vale lembrar que quem cuspiu em sua cara foi o socialista Jean Willis. Vale lembrar que o ator global José de Abreu, petista até os ossos, cuspiu uma mulher por divergências políticas. Uma professora socialista e feminista defecou e urinou na foto de Bolsonaro na rua em um protesto outro dia. O MST, Movimento Sem Terra, e sindicatos tacam fogo em pneus, os black blocs depredam patrimônios públicos e privados, universitários de esquerda impedem rotineiramente palestrantes de direita de falar em palestra. Devemos julgar mais pelas palavras ou pelos atos? Uma desconfiança que tenho é se, assim como o Canon pretendeu fazer da Alemanha um país sem nenhum maçom, o Bolsonaro pretende fazer do Brasil um país sem nenhum esquerdista populista. A forma de atuação do nazismo de Hitler, ou do militarismo de Bolsonaro e da nossa igreja são bem distintas, pois o nazismo e o militarismo se baseia na matéria e, ao contrário da nossa igreja, não visa a paz. Todavia, esse mal pode ser algo necessário para se alcançar um bem. Quinto ponto, Bolsonaro não é a favor da democracia. Quais dos pré-candidatos querem combater a corrupção, a violência, as injustiças? Essas instituições corrompidas e tendenciosas, essa urna eletrônica não confiável, essa ditadura da oligarquia disfarçada. Não é porcaria de democracia nenhuma, isso é uma ditadura de oligarquia mesmo. Entendeu? Como é que pode ter um judiciário daquele com Lewandowski, com essas porcarias todas? Né? Se existe algum, vem a pergunta: com que força civil pretende lutar para poder mudar esse status quo?
Alguém se recorda de algo proposto a partir deles? Pensa naqueles candidatos que eu citei. Vai combater a corrupção, vai violência, as urnas eletrônicas, não sei o quê. O que é que eles fizeram? O que é que eles estão falando? Como vão fazer? Se dissesse que vão fazer. Já em relação a Bolsonaro, eu me lembro que em 1999 ele afirmou ao programa Câmara Aberta, chamando a democracia de porcaria, que essa democracia não é porcaria, cara. Isso é uma falsa democracia. E que se fosse presidente do país não teria a menor dúvida de que fecharia o Congresso e de que daria um golpe no mesmo dia. Esse que eu quero, pô. Isso é erro, pô. Você acha que a gente vai poder conviver com esses caras ainda manipulando tudo, urna eletrônica, tendo dinheiro, são caciques? Como, cara? Isso é bestaria. E tendo esses caras do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli vai ser presidente. Um cara que, se fosse comparar, seria um analfabeto, pô. Não passa em concurso nenhum. Eu acho que se fizesse um concurso para lixeiro, nem esse cara ele não entraria para isso. Só porque foi advogado do partido. Aí foi prefeito. Bom, deixa eu falar essa porcaria. Lembro também que o deputado aprovou a PEC que prevê emissão de recibo junto ao voto nas urnas eletrônicas, propondo assim que um comprovante seja impresso para evitar fraudes na contagem eletrônica de votos, por não existir nenhum país no mundo que use a mesma tecnologia que a brasileira, ao insinuar que a urna eletrônica brasileira não é confiável. Ele foi que botou a PEC e foi aprovado. Logo, para realizar estas coisas imperiosas e difíceis dessa democracia de fachada, tem que ser radical e contar com as Forças Armadas. E que todos sabem que este capitão tem apoio. Porque o negócio agora é questão de força. Já enfiaram esses caras todos em tudo quanto é lugar, está tudo contaminado. Como é que vai tirar esses caras daí, cara? O cara do Supremo vai a vida toda, é vitalício, porcaria vai a vida toda. Só morrendo, pô. Se não morre, nós estamos... por desejo, né, dele. Cara. Sexto, Bolsonaro não tem nenhum apoio externo ao Brasil. Então, vamos lá. Quais dos pré-candidatos têm a coragem de afirmar e de você acreditar que não vão querer que o Brasil seja um satélite de um bloco de capitalismo cristão? Isso aí está cheio. Ou do comunismo ateu, também tem lá o Ciro Gomes, etc. Tá por aí. Ou, quem sabe, do feudalismo islâmico. Já Bolsonaro, ao que parece, não está envolvido com nenhum bloco globalista. Por que razão? Porque ele se diz nacionalista. Quando a pessoa é nacionalista, foge de ser um satélite de um desses blocos. Uma das coisas assim mais visíveis é que pretende acordos bilaterais. Porque quando você quer aquele acordo, você submete ao grupo, você está lascado. Qualquer coisa de venda que você queira fazer, de aço, de petróleo, não sei o que, faz com uma pessoa, um país. Vai. Ele se diz nacionalista e devoto do cristianismo e que vai governar para os brasileiros e cristãos, e tudo indica não deixar nenhuma dúvida a respeito. Desta maneira, o que se sugere, para esse caso, é o se importar com o patriotismo de forma a não se prejudicar as minorias religiosas, respeitando a laicidade do Estado e afastando para sempre o populismo do cenário brasileiro, como o do lulopetismo e o dos seus puxadinhos. Isso tem que ser... Eu acredito que com essa delação aí do Palocci, porque Palocci é o cara que sabia de tudo, foi ministro de várias situações do mundo, Casa Civil da Dilma, economia. Meu amigo, se ele abrir a boca direitinho, a minha esperança é que o Partido dos Trabalhadores não possa mais existir. Não possa mais existir.
sem chance. 7. Bolsonaro não é a favor de ficar se focando, sabe aonde? Nas minorias sociais. Isso é outra praga também. Nas 4 últimas décadas, os movimentos revolucionários comunistas foram derrotados nas suas tentativas de chegar ao poder. E, além disso, ocorreu a queda na Rússia em dezembro de 1991 e o que foram fortes golpes contra a teoria marxista. E aí se partiu para chegar ao poder pelas urnas. Isso é bom a gente tentar lembrar as pessoas, porque é o seguinte, eu fui do MR8, então meu negócio não era urnas, meu negócio era no cacete, era tirar o poder à força. Não tinha nada de votinho, não. Aí o que aconteceu? Pô, não deu em nada, só todo mundo morrendo, não sei o que, tal. E aí a primeira coisa que eu fiz quando fui partir para o PCB, a primeira coisa que a gente fez, todo mundo, não só foi a gente, a mulher deve lembrar, lá fomos nós, lá na Avenida Presidente Vargas, naquele negócio enorme lá, cheio de Brizola, Lula, Ulisses Guimarães e tal. Por quê? Por onde? Direta já. O que quer dizer direta já? Era votinho, meu amigo. Queria votinho. Então eu participei de uma coisa sem votinho e uma coisa com votinho. Né? Mas eu estou falando isso porque eu fiz isso enquanto no mundo comunista. Então eu sei dessas coisas. Quando a gente viu que não conseguia ganhar, então o poder, a gente começou a campear pelas urnas. E para vencer as eleições, se chegou a um modo estranho ao marxismo, que foi trazer à tona as minorias sociais, que incluem negros, indígenas, migrantes, mulheres, homossexuais, trabalhadores do sexo, idosos, moradores de favelas, portadores de deficiências, obesos, pessoas com certas doenças, moradores de rua, ex-presidiário, bem como traficante miliciano, membros do MST tidos como soldados do exército de Stalin. Entendeu? Cara, nós pegamos, na minha linguagem antiga, nós pegamos o lumpen proletariado. Todo mundo do bagaço. Aqui eu podia recordar mais, vou recordar um pouquinho, falando mais que eu já fiz isso de cor salteada. A ideia foi o seguinte, a gente vai chegar aqui, não sei se eu botei isso aí, mas vou botar agora aqui para vocês. Sabe qual é o tipo de raciocínio? Olha só. Eu tinha esse raciocínio, que a gente fez escola com o nosso Antônio Gramsci, dentro dos cárceres da prisão. O que ele viu? Ele disse assim, porra, o negócio é o seguinte, nós estamos dentro de uma cultura cristã, com valores cristãos e outras coisas mais. Então, por isso que a gente não vai conseguir ganhar as eleições nunca. A gente tem que acabar com esse, desnortear, destruir esses valores todos. Porque todo mundo desmontado, aí você pode começar a colocar outros valores. Então a luta política passou a não existir, passou a ser uma luta cultural. Então por isso que hoje o pessoal fica se estranhando. Não estranha não, cara. Não teve aquele negócio aí daquele cara que ficava nu para as crianças, do museu, não sei o quê. Então, não tem agora trocando de sexo aí, ninguém sabe quem é quem, não sei o quê. Não tem problema. Eles querem destruir todos os valores, tudo. Porque destruindo os valores, você está aberto para dominar. O domínio vinha por aí. Entenderam a jogada? Quem não se recorda de mencionarem o exemplo das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e da tentativa de fazer o mesmo com os traficantes brasileiros coordenados pelo movimento revolucionário brasileiro? Eu senti isso na carne, cara. Tinha uma amiga, amiga era de combate mesmo, então ela já se tornou brisolista.
Então o Brizola estava recebendo um din-din lá de Cuba, não sei o que e tal. Então a ideia deles é o seguinte, se juntar com os traficantes, assim como eles se juntaram com a Farc lá, e a gente começar a se juntar com essas pessoas. Não era mais o comunismo clássico de que você ia fazer a ditadura do proletariado. Não, você começou a pegar o que eu estou chamando de lupo proletariado, todas essas minorias sociais, todos esses traficantes, não sei o quê. É isso que agora passou a ser, cara. Você vê quando você vai para esse ver que do Lula, quem está ali, aquela meia dúzia de gato pingado ali, você vai ver, é tudo gente que não trabalha, não sabe nem de onde que vive. Ganhou para estar lá. Ganhou para estar lá, tá certo? Fica ali, não tem nada que fazer, fica ali, ganhando alguma coisa, arrumando um empreguinho. Quem não se recorda do populismo brasileiro desde Getúlio Vargas, Paulo Maluf, Brizola, Lula, ou seja, do conjunto de práticas políticas que consiste no estabelecimento de uma relação direta entre as massas e uma liderança política pautada por um líder carismático sem a mediação de instituições políticas representativas, como os partidos, ou até mesmo contra elas, geralmente empregando uma retórica que apela para figuras difusas, o povo, os oprimidos, os descamisados, os nós contra eles, entendeu? Tudo baboseira, cara. Ainda tem gente que fica acreditando nisso. Claro, só pode ser um débil mental se acredita nisso. Né? Assim, o povo, como categoria abstrata, é colocado no centro da ação política, independentemente dos canais próprios da democracia representativa. E foi assim que se deram CIEPs, bolsas para todos os lados, a fim de obter o quê? O voto da população. Consciente dessa situação e contrária a ela, o parlamentar discorda parlamentar Bolsonaro. Consciente dessa situação e contrária a ela, o parlamentar discorda da aplicação de ações afirmativas, por exemplo, como cotas raciais para afro-brasileiros. Meu amigo, dá as mesmas condições para eles e eles vão entrar por mérito. Se dando as mesmas condições não entraram, é porque são burros, não tem condição de frequentar. Já pensou eu, se eu fosse professor de uma universidade, ainda pegasse esse monte de gente ignorante, o que eu ia poder fazer, cara? É assim que se resolve a questão. Em 2006, como forma de protesto contra a formulação de políticas de cotas nas universidades públicas, o deputado apresentou um projeto de lei complementar na Câmara dos Deputados, propondo o estabelecimento de cotas, para a gozação que ele fez. Então, por que ele não faz cotas para deputados negros e pardos? Bolsonaro admitiu em seguida que, se o projeto fosse à votação, ele seria contra ele. Ele propõe e depois ele, está brincando, não é? Jair Bolsonaro também questionou a política indígena do governo brasileiro. Em um dos seus pronunciamentos a uma audiência na Câmara dos Deputados, neste dia o parlamentar fez uma crítica principalmente voltada à política de demarcação de terras indígenas. Culminou com Bolsonaro afirmando que pessoas como os índios, supostamente não educados e não falantes da nossa língua, não deveriam ter direito a uma tão grande porção de terra. A gente pode até ter, mas você já sabe o que vai acontecer. Quem é que vai ficar com as terras dele? Bolsonaro condena publicamente a homossexualidade e se opõe à aplicação de leis que garantem os direitos de pessoas LGBTS, como o casamento igualitário e a adoção de filhos por casais homossexuais, além da alteração no registro civil para transexuais. Olha só, estas não concordâncias em não priorizar as minorias sociais podem ser entendidas, sabe como? Como karmas a serem cumpridos, quer sejam em raças, sexos, doenças, pobrezas e conflitos. A visão que eu tenho, hoje as 3 raças, a negra é uma raça de vontade. Uma raça de vontade. Ela dá
para ter lutas, lutadores, para ter pessoal de competição, de atletismo. Então, eles têm seus valores? Têm. Mas não espere que eles tenham a mesma coisa. Estou falando no geral. A raça branca é uma raça que desenvolve mais a razão. Então, onde estão os prêmios Nobel? Estão na raça branca. Na raça negra estará quem? Tem até uns trocadinhos para prêmio Nobel, mas é prêmio Nobel da paz, pô. Estão sempre envolvidos com confusão, briga, né? Violência, morte, não sei o quê. Então, aí despontam lá que está querendo organizar aquela bagunça lá. Então, ganha o prêmio Nobel. Mas, peraí. Enquanto isso, a raça amarela, não. A raça amarela é emoção, sentimento. Então, se mata à toa, enfia o maraquiri, é assim. Então, essas três raças, elas são dessa maneira. Agora, o problema é o seguinte, meu irmão. A partir daí, começar a dizer que nós somos, como é que seria o nome disso? Antirracial, não? Como é que é isso? Não seria o nome. Que nós temos isso, tá? Eu não sou nada disso. O problema é o seguinte, preconceito. Não tem nada de preconceito nenhum. O que eu acho é o seguinte, quem disse que há anos atrás eu não fui negro, ou não fui amarelo, ou daqui a alguns anos eu posso vir como... Quem disse? Por que eu não posso vir? Vai dependendo dos meus karmas, pô. Já pensou uma pessoa que nasce mulher, negra, pobre, na África do Sul? Ela está ferrado, cara. Mas quem que ferrou isso? Se você olhar assim, se você não for reencarnacionista, não tiver visão espiritualista, você vai achar que ela deu azar. Deu azar não, cara. Tá lá porque merece, pô. E com isso, o que a gente vai dizer? A gente não pode ajudar uma pessoa a sair dessa situação? Pode, cara. Eu não estou em nenhum momento dizendo que não tem que se ajudar. Uma pessoa nasce mulher. Vai nascer, tem menstruação. O homossexual, por mais que queira, não tem menstruação. Não vai ter gravidez, pô. Então são coisas próprias. E será, agora quanta coisa a gente pode pensar, será que realmente uma criança não precisa ter os dois lados? Porque o masculino e o feminino são diferentes, pô. O masculino tem uma característica e o feminino tem outra característica. Essa coisa formada e dando união a um filho, ele vai ser criado nesse ambiente. A questão não é simplesmente amor, não. Tem muito mais coisa que o amor. Para com essa conversinha fiada. Não, os dois se amam. Não, nada disso não. Estou falando de características que são inatas nas pessoas. Várias pessoas aqui dando boa noite. E o Paulo. Boa noite, ministro, aprendendo muito. Que bom, Paulo. Barbac. Ah, o Paulo Barbac. Que bom, Paulo. É isso que a gente vai tentar. Depois eu vou falar para você que eu vou falar sem ser esse sábado. No outro sábado eu já vou começar a falar sobre cidades. Bom, estas não, eu já falei sobre isso. E aí, eu até para você ter uma ideia aqui, ó, eu rascunhei aqui algumas coisas, né? Eu vou falar aqui para vocês isso aqui. Pena que minha mulher saiu, ela tinha que ouvir essas coisas todas, mas vamos ver se... Ei, dona Ana, vamos lá, dona Ana. Pô, para que você... perdendo tempo, deve ser uma besteira qualquer que está aí. O Bolsonaro está ligado. Seu Bolsonaro. Estão tirando... Olha esses pré-candidatos aí, estão tirando do foco, pô. Nossa Senhora. Tudo conversinha fiada, cara. Perdendo tempo. Olha só. Agora vamos para o seguinte. Bolsonaro será eleito? Eu, pessoalmente,
Nessa circunstância que nós encontramos hoje, acho que não. Acho que ele é o melhor candidato, viável, porém para ser eleito, candidato eleito é outra coisa. E aí eu vou dizer por quê. Eu já tenho falado com o João. João, eu tenho outra estimativa para fazer as coisas, e fiz até. Só que no meio dessa confusão, eu procurei no computador, não sei nem onde que eu botei. Mas eu vou dizer para vocês, quer ver? Como é que a gente sabe que um candidato é forte? Primeira coisa, eu fiz até quando eu fiz doutorado em engenharia de sistema de computação, procurar a otimização das coisas, eu fiquei procurando a otimização disso aqui. Olha só, não é só a intenção de votos. Não adianta você ficar procurando, e mesmo quando você procura, quando o pessoal vai fazer pesquisa, o pessoal faz pesquisa, não é só quantitativa, é também qualitativa. E às vezes o que passa para o público é simplesmente a quantitativa, não é a qualitativa. Então, intenção de votos é apenas um dos parâmetros. Outra coisa, quer ver? Coisa que é braba. Tempo de TV. Dinheiro. Palanque. E aí, por exemplo, tudo bem. Suponhamos que o Bolsonaro vai ter que ir lá em Roraima. Como é que o Bolsonaro vai lá em Roraima? Falar onde? Vai botar um caixotinho, subir em cima numa praça pública qualquer? Né? Fazedores de opinião. É o que nós estamos fazendo agora. Você está tocando aí nas redes sociais. Tem os robôs. Tem os robôs. Tem os fake news. Então você vê, eu já dei aqui 1, 2, 4, 6. Só aqui de brincadeira eu já dei 6 parâmetros. E você tem que botar peso em cada uma dessas coisas. E aí você tem uma estimativa mais ou menos de cada candidato nesse momento. A coisa pode mudar? Pode. Se uma coisa ficar muito forte que ajude um candidato, pode mudar. Mas, por enquanto, eu não vejo condições do Bolsonaro ganhar. A rejeição também não entra nesse. A rejeição também. Quando eu falei assim, intenção de voto, é tanto positivo como negativo. Né? Bom, vou passar a dar uma ideia para vocês. O PT sempre teve os puxadinhos dele, o PCdoB, o PSOL, o PDT, a Rede, vai por aí. Né? O MDB sempre teve o antigo PFL, que é o DEM, o PSD, PSC, PRB, e o PSDB fica ali, já teve até com o Fernando Henrique Cardoso, que era o PFL. O do Lula foi o PMDB. Então, no fundo, são esses vigaristas. Por que razão? Porque se você entender o PMDB e o PFL, você vai entender que era a antiga Arena MDB. Quando você entender isso, você veja que esses anos todos, quando as pessoas participavam das eleições, votavam, e tinha que ter em todo o cenário nacional, foram esses que constituíram esse cenário todo. Lá tem palanque à vontade. Você pega eu chutei aqui Roraima, podia citar qualquer outra coisa. Até aqui em Teresópolis eu vejo o garçom lá, que a gente vai comer às vezes, o garçom toda hora até ficar mudando. Entendeu? Porque nego fica contando os votinhos dele. E às vezes bota até ele como candidato. Claro, não vai ganhar nunca nada. Né? Mas é somatório esses votinhos. Agora ele está no MDB. Cara, porra, você pensa lá na roça, na casa do Cacete, lá. O que vai acontecer, cara? Não tem jeito, cara. Você acha que vai ter alguém do Bolsonaro lá? Vai ter ninguém lá. Aí como é que o pessoal faz aquele negócio, faz aquelas promessinhas, dá R$50 para um, para outro, né? Aí tem que ter o dinheirinho, dá esse dinheirinho, pronto. Aí daqui a pouco, olha como é que é difícil. Eu vou dar só uma ideia para vocês. O tempo de TV. Meu nome é Enéas. Pois é. Olha só. O MDB com o Centrão, esses que eu falei ainda há pouco, eles têm 40% do tempo de TV. Eles têm 5 minutos.
O Lula e o Alckmin têm 1 minuto. Sabe quanto tem o Bolsonaro? 10 segundos. Só para dizer, vai não vai Bolsonaro. Vamos ao dinheirinho? Vamos lá ao dinheirinho. Bolsonaro, PSL, Partido Social Libertário, não, esqueci o nome. Liberal. Né? Tem 9 milhões. 9 milhões. Não é para ele, não. O partido dele administrar para a campanha. Sabe quanto tem um MDB? Quase 250 milhões. O PT, próximo a isso. PSDB, 200 milhões. Para isso aqui, vamos dizer, para comparar. Não, 30 vezes mais. Eu 3 vezes mais. 30 vezes mais. Eu podia ficar listando essas coisas. É claro que, se eu olhar assim, onde que o Bolsonaro poderá ter força? Seria nas redes sociais. Mas vai enfrentar, o pessoal vai boicotar ele, vai botar esses robôs, vai botar os fake news em cima dele. Mas tem muito jovem apoiando o Bolsonaro. Sim. E apoiando assim, eu já comentei com você. Num salão, eu fazendo unha, saiu um papo e tinha uma jovenzinha e ela ficou trocando ideia com a manicure e com outras pessoas que estavam ao redor. Assim, as pessoas questionavam, ela pumba. As pessoas questionavam, ela pumba. Ela tinha resposta na ponta da língua para tudo, para defender o Bolsonaro. Por que você acha que eu estou fazendo isso? Ué, Foi um pedido? No sentido de formar opinião, né? Não, os jovens. Tem jovens que estão querendo ter argumentos. Ah, tá. Então eu estou fazendo aqui o papel do fazedor de opinião. Uhum. Porque é preciso, é necessário que tenha gente para formar opinião. Porque vai esperar desses jornais, essas coisas, está todo mundo comprado. Né? Então estou eu aqui, não estou ganhando nem um tostão, nem um tostãozinho estou ganhando para fazer isso. Estou fazendo porque eu acredito. Pode aparecer um candidato melhor? Pode. Se apresentar uma melhor, eu fico no melhor. Com a Globo, né? Ele ainda tem aí a questão da Globo. Tem, que ele combateu a Globo, diz que não vai dar o dinheiro. Então a Globo vai bombardear ele. Então a esperança, por isso que eu falo, a esperança do Bolsonaro, fazedor de opinião, não sei se vai ter muita gente. Estou aqui contribuindo, mas eu não sei se ele vai ter muita gente para fazer isso. Então são as redes sociais. Mas vai ter muito combate, eu não sei a força que ele vai ter. Mas em tempo de TV, dinheiro, como já mostrei aqui, falta de palanque, que são coisas essenciais numa eleição, ele não tem. Por isso que eu acho que ele dificilmente ele vai ganhar. Né? Aí quando eu olho assim, quem pode ganhar? Eu acho que antes, nas outras eleições passadas, ganhava quem era centro-esquerda. O cara tinha que ser da esquerda e caminhar para o centro. O Lula não fez aquele negócio, já esqueci até aquela porcaria que ele fez, um negócio dizendo Carta Brasileira, acho que foi isso, né? Foi assim, a tendência de ir para o centro. Se juntar com o PMDB. Entendeu? Caminhar para lá. Eu acho que hoje é possível, não quero dizer que possa contar, seria o centro-direita. Quem que vai caminhar para o centro-direita? Aí pode ser até o Alckmin. O Alckmin está com poucos votos lá, está com uma intenção de voto. Está sendo bombardeado, tem coisa em cima dele, mas ele tem palanque, ele tem dinheiro. Ele, mesmo que o Lula tivesse dinheiro, mas ele já está sujo, que nem pau de galinheiro, certo? Quer dizer, então, até o MDB tem chance. Até o Temer, ele está tentando se lançar, só que ele está com uma rejeição aí, entra esse problema. Está com uma rejeição terrível, que ele não consegue, mas pode, por exemplo, o Meirelles. Eu estou falando assim, porque não quer dizer que vai ser o Meirelles, entendeu? Porque tem gente que é assim, que quando abre a boca, não tem nada. Não tem empatia. Eu me lembro do Lott, coitado. O Lott era bom, general firme, não sei o quê, mas não podia abrir a boca. Abrir a boca, perdia a boca. Né?
Ciro. Ciro Gomes, ele é interessante, Ele é político. ele é político, mas ele é pavio curto. Tem uma hora que eu lembro uma vez que ele estava Porra, falando, aí um cara estava falando lá com ele, saiu para sair. Ele disse assim, não, eu tipo, prometeu assim, sair no braço um dia desse com um camarada. Não vai ser agora, não vai ser um dia não, vai ser agora. Ele saiu foi lá embaixo para brigar com o cara. Quer dizer, são caras desse natureza. Mas eu acho que eu já dei um. Eu digo centro-direita porque eu acho que seria. Eu estou chutando aqui para. Estou dando até dica. Estou dando até dica para essa turma aí que ia ganhar as eleições, centro-direita. Eu acho que tem que fazer um discurso pró-mercado e ao mesmo tempo garantindo os direitos sociais. Entendeu? O cara que tiver a habilidade de fazer isso, porque é caro. Quando ele se une com o mercado, ele vai ter a segurança do mercado, inclusive da Rede Globo. Olha só. E ao mesmo tempo ele tem que garantir os votinhos, quer dizer. Por aqui ele garante tempo de televisão, ele garante. Tempo de televisão não é assim formal, não. Garante, daqui a pouco chama um cara da linha dele, faz qualquer coisa, bota no jornal, aquelas coisas todas que a força que tem. Faz uma entrevista. Faz uma entrevista. É porcaria. E direitos sociais para dar aumentinho lá, promete que vai dar aumentinho lá para uma bolsa qualquer, bolsa de David Lloyd, qualquer coisa desse tipo, né? Agora, essa questão assim, desse leque de candidatos para o primeiro turno, eu assim, tenho uma expectativa de que quem vá para o segundo turno vá com uma faixa assim, de 20 e poucos %. Não é? Não vai ser nada assim, está muito pulverizado, né? Talvez 15. Não vai ter assim um candidato, né, com 40% no primeiro turno, que vai com com 30 e pouco, não. Eu acho que vai O do Lula que diz que tem 20 e pouco. Dizem, que eu também nem acredito, mas se tiver 30% já está pulverizado. Joaquim Barbosa já pegou uma boa cota disso aí. Nem sei se ele vai ser candidato ou não. Não, ainda não se sabe. Mas o E a Bolsonaro coisa vai ficar- pegou um pouquinho. O Lula, entendeu? Ciro Gomes vai pegar um pouquinho também, a Marina vai pegar um E pouquinho. essa definição vai ficar em cima, porque vai ficar para agosto, não é isso que está sendo falado? É. E aí a gente vai Depois ver. setembro, outubro já é primeiro turno. Marina é outra também, que não tem palanque, não tem verba, não tem tempo de televisão. Não. Mesma coisa. João botou aqui, João Carlos. Qualquer um com tempo de TV enganando o povo, com uma Isso. historinha encantada tem chance. Pô, 5 minutos você botando um cara desdentado, um fudido, entendeu? Com a roupa bem toda avacalhada, falando, o fulano é que é bom, vai fazer por todos nós, que não sei o quê. Aí o povo, nosso povo sabe como é que é. É um povinho de merda. Não raciocina nada, não acompanha nada, não vê nada. Então, quando ele vê o desdentado e ele se vê no espelho que também é um desdentado, esse é o. Se ele está dizendo isso, é porque esse candidato é o bom. É um idiota, cara. Me representa. É, Me representa. me representa, representa. Representa, pô, representa mesmo, idiota, pô. Tá Mas isso tem representando. pesquisa, né? Né? Tem pesquisa, o que o povo quer? O que a maioria quer? É. A maioria quer promessa social, a maioria quer o quê? Aí ele vai bate no assunto. É. Tem 5 minutos para bater naquele assunto. O que vai ter é que aí está a coisa boa do Bolsonaro. Bolsonaro, até agora, ele é honesto. O povo tá cansado de corrupção, está cansado. Porque já atinou, olha que custou muitos anos, hein? Para ele atinar que para ter saúde, educação, segurança, é preciso que não roube. Mas o povo custou pra cacete para entender isso. Quando doeu na vida. Quando Desemprego. Desemprego, hospital falido, escola. Tudo. Não, agora em geral, né? Cidade esburacada, Violência. falta, violência. É muito triste mesmo. Precisou bater no dia a dia, né? Precisou o cara chegar no hospital não ter atendimento, precisou o cara não conseguir sair de casa por causa de tiroteio, precisou o cara morrer de fome, não ter emprego, precisou tudo. Tá pensando onde é que está o problema?
E aí, esse pessoal quer saber alguma coisa aí mais ou posso encerrar aqui? Ou... O que é que vocês falam aí? Não sei, tem uma diferença ali de verde de não sei o que eu tô vendo. Verde a pessoa está assistindo. E o branquinho é quando faz algum comentário? Isso. Ah, tá. Porque seria bacana as pessoas interagirem, né? Ainda mais assim nesse tema. Nós estamos precisando mais dessa interação. Bastante? Teve muita gente que assistiu quando falou Bolsonaro, saiu. Agora, quando tocou no político, a pessoa ficou. Entendi. Essa questão da rejeição ao Bolsonaro é grande. João, voto no Bolsonaro pode representar uma opção, uma possível intervenção militar, por isso voto nele? Ele está perguntando ou está afirmando? Ele afirmou. Porque o Bolsonaro falou que se ele for eleito, ele põe uns militares e fecha o Congresso, né? Isso ele falou há muito tempo. Mas ele depois voltou atrás. Ele falou há muito tempo. Agora eu não sei como é que vai ser. Voltou atrás, que viu que isso não ganhava voto e... Agora, eu entendo assim, eu já estive no aeroporto onde o Bolsonaro estava e ele estava rodeado de gente, né? E foi o Paulo. Não, todos os aeroportos. O Paulo também, o marido da Natasha falou que viu também lá em Belo Horizonte, não sei o que ele estava rodeado de gente. Ele virou um showman também. Agora você vê o seguinte, a questão do... Que é bom para ele. Do meu ponto de vista, o melhor seria uma intervenção militar. Direto, logo, tal. Para tirar esses caras todos, até as eleições seriam honestas, melhores, né? Porque essas eleições aí vai ser braba, cara. Se não tiver sem intervenção militar, isso vai ficar uma porcaria de novo, né? E aí a gente tem que pegar o menos pior, quer dizer, o melhor, sei lá, pega o Bolsonaro. Mas na crença de que ele, por ter essa defesa que ele tem, talvez o apoio que ele possa ter das Forças Armadas, ele possa fazer coisas mais radicais. Porque, amigo, sem radicalismo não vai não, pô. Não se ilude que você quer tudo paizinho e amor, não, que isso é balela do Lula. O Lula criou esse paizinho e amor aí. Né? Os 300 picareta dele viraram 500, pô. Então, quer dizer, não dá não, cara. Não dá não. Tem que tirar eles de lá, tem que fazer uma coisa tipo assim, quer ver? Na minha visão. Todos os 500 e pouco, mais os 80, 60, sei lá quantos senadores, vão fazer o seguinte: ninguém pode ser candidato. Agora, vamos fazer algumas concessões para ver se o cara, se esse camarada aqui, aquele lá, não sei o que, não tem nada contra ele, não, isso aqui pode ser. Vamos dizer que virasse aí uns 10% talvez, uns 50% só que pudesse. Eu acredito que deve ter, o Lula falou 300 picaretas, agora aumentou um pouco, né? Acredito que tenha, então uns 50, mais uns 10 senadores talvez, e aí deixa os outros, tira tudo quanto é cacique. Cacique não deixa de jeito nenhum, porque aquilo é uma praga. Tira esse cacique todo. Tudo que foi feito em relação àquelas indicações do Supremo Tribunal Federal, né? Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, esses 4 tirar logo, porque esses 4 não tem salvação. E os outros podem deixar e faz mais agora um tipo de carreira. Eu não entendo porque isso tem que ser indicação do presidente da República, não é? E não tem que ser um concurso público, entendeu? Caramba, é carreira, isso. Põe os mais qualificados lá, né? Não o QI que indica. Sabe, desses todos aí só tem um que é juiz, que é o Fux. Esse é todo advogado. Não, isso em todas as esferas, né? Não é só lá. No Estado é a mesma coisa, tudo indicação. Não, isso não podia ser. Está tudo podre por conta disso. Tudo Como é que você pensa? Meus amigos, não sei se está entendendo quando eu estou falando as coisas. As coisas estão tudo aí poluídas, todo mundo. Como é que a gente vai tirar esse pessoal todo, cara? Tem que ser a força. Não pode ser. Como é que você vai fazer? Pensa que se não for a força, tudo bem. Esquece. Como é que a gente faz agora? Como é que você vai continuar com o Lewandowski, Toffoli? Como é que você vai aprovar alguma coisa no Congresso com esse... Como é que você vai fazer? Eles vão mudar?
E aí pensa aí, governadores, vereadores. A gente não falou, vereador, você veio aqui, daqui, pô, que a gente mora. Como é que a gente vai fazer para mudar essas coisas todas? E quando eu estou falando isso, quando eu falei, acho que você foi embora ali, de repente, eu estava falando o seguinte, olha, pensa no seguinte, as universidades estão dominadas, os sindicatos estão dominados, a União dos Estudantes estão dominadas, os movimentos que existem aí, sem teto, sem não sei o que, sem calça, está tudo dominado, cara. Como é que você vai fazer isso? Essa é a pergunta. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir alterar essa situação? De que maneira? Se alguém tiver uma situação que não seja do movimento militar, poder, força, eu não vejo poder de quê? Poder ideológico? Poder econômico? Quem que está aí com dinheiro que vai empatar e fazer as coisas ser diferentes? Poder político nem se fala, que não existe. Não tem. É jurídico político, né? Não tem isso. Poder ideológico sou eu aqui, ó. Eu aqui, um Zé Ninguém, fazendo uma formação de opinião a favor do Bolsonaro. Porque muita gente, quer ver uma coisa que vai acontecer? Pergunta a todo mundo aí, ó. Quando o cara disser assim, Bolsonaro? Não, Bolsonaro? Não, Bolsonaro. Pergunta ao cara, para de fazer isso e fala com a boca. Não faz gesto, não. Fala com a boca dizendo, Bolsonaro não por causa disso, 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 disso. Essas coisas todas que eu falei aqui é o que vocês dizem. Eu desmanchei tudo. Quer dizer o seguinte, o cara pode ter, como é? Paradoxo, né? Contradição. Pode. Te digo o seguinte, hein? Existem dois tipos de contradição. A lógica e a da realidade, dos fatos. Bolsonaro pode ter contradições, porque ele é linguarudo, fala pra cacete, não sei o quê. Contradições lógicas, sim. Mas na essência ele não mudou. Entendeu a diferença? Se norteia pela essência, não fica presinho a palavra, não. Se ele falou da Maria do Rosário, pô, olha, aturar aquelas mulheres do PT, PCdoB, não é fácil, não. Mulher chata pra cacete, nojenta. Entendeu? Então pensa um camarada aturando esse pessoal e essas pessoas, ó, buzinando de ouvido, falando, ele começa a falar besteira, mas tudo bem. Isso não é a questão crucial. Se ele disser assim, como ele falou, né? Que não estruparia a Maria do Rosário porque ela é feia. Tudo bem. Mas ele estrupou a Maria do Rosário? Ele também não estrupou? Não fez nada, só falou, pô. Falou porque ela tá me enchendo o saco dele, pô. Entendeu? Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Não esquece aí, pessoal, sábado, às 1h30 da tarde, nós vamos falar sobre o belo do ponto de vista de Meixo Sama. E na quarta-feira, a gente fala do belo do ponto de vista das postagens que nós colocamos na internet. Até logo, amigo. Olha o Bolsonaro, olha o meu aí.